realmente, assim, o que comemorar, né, 100 anos depois de um acontecimento histórico dessa natureza? Eu sobretudo, penso na importância das questões que foram levantadas, não exatamente no ano de 22, mas ao longo de um processo longo, que é esse processo do modernismo brasileiro, né? Não acredito que todas as questões tenham sido respondidas ou resolvidas por aquela geração. Acredito que isso ficou um pouco como um legado do modernismo, né? Uma interrogação ampla a respeito do Brasil, da arte brasileira, das condições de produção de arte e de literatura no Brasil, não é? A especificidade, né, vamos dizer, de uma vanguarda brasileira ou de um pensamento literário artístico a respeito do Brasil, né? Então acho que são tantas questões que apareceram naquele momento e elas se desdobraram em tantas outras ao longo de décadas, que eu acredito que foi mesmo essa lição de questionamento, reflexão e interrogação que eu diria que hoje a gente pode comemorar, para além das conquistas maiores ou menores que o modernismo teve, né? Acredito sim que são questões tão importantes que elas não puderam ser respondidas num primeiro momento e nem foram respondidas assim imediatamente nas décadas ou gerações seguintes, né? Então eu penso mesmo nesse espírito de questionamento e de reflexão que o modernismo propõe. Penso também, não é, nas conquistas específicas do movimento, não é? As obras que foram produzidas, não só no campo da criação literária e artística, mas também do pensamento crítico, né? Acredito que a literatura brasileira ficou mais crítica, mais consciente de si mesma a partir daquele momento, né? Então eu acho que isso é alguma coisa para se comemorar. Também penso que o modernismo foi, sem dúvida, uma lição assim, de rebeldia, claro, de insubordinação, não é? E acredito que isso tem um efeito político, né? Que pode reverberar para além do campo das artes, né? Então, um movimento que ele se articula no campo artístico, literário, e que se desdobra para tantas vertentes, áreas, né? Eu acho que isso é muito, obviamente, importante, né? E acho, né, que essa lição de insubordinação, de você não se submeter a regras, de questionar convenções, né, de pensar em profundidade o Brasil, acho que isso tem uma importância enorme e isso eu acho que deve ser comemorado. O que não comemorar? Não é? Eu acho que, obviamente, algumas vertentes mais menos assim, abertas, né, mais alguns grupos, né, que talvez tenham sido assim muito radicais, né, em algumas formulações que eu acho que estão superadas, né, e claro que a gente se lembra, obviamente, de um grupo específico que depois terminou no integralismo, né. A gente pensa também, obviamente, naquilo que do modernismo pôde ser incorporado, né, tanto pela ditadura de Vargas quanto pela ditadura militar. Quer dizer, tem alguma coisa no modernismo também que tendo sido assimilado por esses governos autoritários, nos faz pensar, né, se não é a parte superada, né, de um movimento que, por outro lado, teve tanta contribuição importante a dar, né?